Viajar para Manaus vale a pena? É caro? O que é superestimado? O que é subestimado? O que fazer? Bom, vou dar um resumo aqui bem breve, né? Um resumo de um mineiro que foi conhecer Manaus, para você avaliar aí se você quer assistir ou não. Estou gravando esse vídeo porque eu queria ter visto um vídeo assim bem direto mesmo, e é isso que eu queria compartilhar para vocês. Bom, viajar para Manaus, de modo geral, eu achei que valeu muito a pena viajar para o estado do Amazonas, né? Porque tem uma grande extensão ali. Eu achei que valeu muito a pena. Agora tem o seguinte, eu acho que vale a pena desde que você vá fazer alguns passeios, principalmente na floresta. Se for para conhecer só a cidade de Manaus, eu não sei se eu sairia daqui para ir de lá, não. E se eu fosse voltar, por exemplo, para Manaus, seria para conhecer ainda mais coisas da floresta. A cidade, eu acho que com poucos dias ali você consegue conhecer tudo que pelo menos eu julguei interessante, tá? A cidade ela é muito antiga, tem muita coisa interessante para se conhecer, por exemplo, o Teatro Amazonas, que eu acho que assim, é exuberante, é muito legal mesmo. Você tem Palácio Rio Negro, você tem o Mercado Adolfo Lisboa, então assim, tem muitas construções, museus que vale a pena conhecer, porém, o fato da cidade ser antiga tem uma peculiaridade, né? Quando ela é muito bem cuidada, muito bem estruturada, isso aí se torna muito positivo. No caso de Manaus, tem muitas construções que estão degradadas, o centro urbano é muito parecido com vários centros de outros lugares, que tem assim algumas mazelas, você tem pessoas em situação de rua, você tem poluição visual, poluição, enfim, de diversas formas. Então assim, é muito legal, tem muita coisa interessante para se conhecer, mas não sairia daqui para isso. Agora, em relação aos passeios na floresta, gente, assim, pra mim é sensacional. É sensacional. Antes de falar dos passeios em si, dois locais em Manaus mesmo que eu acho que vale muito a pena conhecer. É o Musa, que é o Museu da Amazônia, onde você tem uma torre lá que você sobe, então você consegue ver a dimensão do que são as árvores da Amazônia. Enquanto você vai subindo essa torre, vendo assim a árvore que não acaba, e chega lá em cima, você tem uma vista incrível da floresta, que dá pra você ter um mínimo assim de dimensão da imensidão que é a floresta. Fora que tem outros atrativos lá dentro do Musa também. Outro local que eu acho que vale a pena é o INPA. Também você vai ter um contato grande com a natureza. Você vai ter animais que foram resgatados da natureza, que não conseguem viver lá, que eu acho que vale muito a pena. Falando também da cidade, acho que vale a pena conhecer o estádio, né? O estádio do Amazonas, que foi um estádio de Copa. E lá, segundo informações do guia, não é esse elefante branco, assim como a gente fica pensando por aí. Alguns pontos turísticos, Palácio Rio Negro, como eu disse, do teatro, faça a visita guiada no Teatro Amazonas, porque eu acho que vale muito a pena. Então, assim, você tem outras construções, tem o Museu de Manaus, que também, para quem gosta, assim, ele não tem nada demais, não, mas para quem gosta de museu, também vale muito a pena. E agora, em relação aos passeios na floresta, os passeios em geral, a gente fez 3 passeios. Um para Presidente Figueiredo, que é uma outra cidade onde tem várias cachoeiras, que eu acho que vale muito a pena conhecer. Só que assim, eu sou mineiro, então assim, eu conheço várias cachoeiras aqui. Então assim, não é nada algo tão extraordinário assim como é pra mim visitar a floresta, não, tá? As cachoeiras são muito bonitas, como eu disse, é muito legal de conhecer. Tem o Rio Vermelho, que é um rio que tem uma coloração vermelha mesmo, tem uma lagoa cristalina, mas é algo que pra mim eu tenho próximo, tá? De coisas nesse sentido. Agora, a visita na floresta, não. Um dos passeios que a gente fez, a gente teve incluso transfer do hotel pro local, e todos os passeios que a gente via oferecia isso, né, do hotel pro local do passeio, do local do passeio pro hotel de volta. Almoço incluso, um almoço assim bem farto, tá? Um almoço bem farto. Nesse primeiro, nadar com os botos. O Encontro das Águas, para quem não conhece o Encontro das Águas, é o encontro do Rio Negro com Solimões. Então, assim, você tem ali um encontro realmente de 2 águas diferentes. Coloca aí, aliás, você vai ver aí nas imagens, e até a temperatura das águas é diferente. Nadar com os botos, para mim, assim, foi sensacional. Sensacional essa possibilidade. Visitar uma aldeia indígena. É uma aldeia indígena que ela não é, assim, para quem espera que vai entrar lá e conhecer algo onde os indígenas nunca tiveram contato. Não é isso não, não é isso não. É uma aldeia que inclusive está preparada para receber turistas, mas ainda assim é muito legal, eles contam sobre a cultura deles, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns e pôde ter assim ainda mais informações, então assim, muito bacana mesmo.
Além disso, tem uma pesca de pirarucu, que é um peixe muito grande. Você não pesca literalmente de pegar, mas você tem experiência para sentir assim qual que é a força para pescar esse pirarucu. O almoço, como eu disse, é muito, muito farto mesmo. É simples, não tem nada assim sofisticado, mas com muita variedade, muita fartura, tá? Então, esse passeio muito legal, gostei demais. A gente pagou R$ 200 nele, tá? Mas, assim, tem uma peculiaridade. Geralmente, quando se compra antecipado, você consegue desconto. Lá, não. Lá no local, a gente soube de pessoas que fizeram o mesmo passeio que a gente, pagando R$ 100. Então, acho que vale a pena deixar para olhar isso lá. O segundo passeio que a gente fez, que é chamado de Safari Amazônica, a gente ficou o dia inteiro por conta dele. Da mesma forma, buscou no hotel, levou pro local do passeio, depois voltou pro hotel. Nesse a gente fez uma caminhada de 2 km dentro da floresta com um guia, onde ele mostrou pra gente diversas coisas, plantas medicinais, animais, por exemplo, um repelente natural através de formigas. Mostrou assim várias curiosidades que é muito bacana mesmo. Não necessariamente você vai ver animais exóticos. A gente teve a oportunidade de ver alguns, mas não necessariamente, porque a floresta é ao ar livre, não é zoológico, né? Então, assim, vai depender um pouco. No dia que a gente foi, tava chovendo, ainda assim foi muito bacana. Quando a gente voltou desse passeio de 2 km, a gente fez um almoço feito por uma pessoa, né, do local. Então, almoço simples, mas muito gostoso, muito saboroso. A gente almoçou em um flutuante, né? A gente pegou uma canoinha, foi para esse flutuante. Almoçamos lá, continuou a chuva, depois a gente foi nadar com os botos, que a experiência foi ainda mais legal. Apesar de já ter nadado com os botos, seria legal de toda forma. Só que lá foi ainda mais legal porque a gente teve a oportunidade, né, a sorte de ir somente eu e minha esposa. Então a gente teve uma certa exclusividade. E outra que nesse local tinha muito mais botos. Muito, muito mais, né? E depois disso a gente foi fazer pesca de piranha. Então é a experiência mesmo de ir lá pescar na canoinha lá com o guia. Acabando isso, já no finzinho da tarde, a gente foi procurar jacaré. Procurar jacaré é pra ver mesmo. E é muito mais fácil à noite, porque eles costumam sair um pouco mais. Geralmente durante o dia eles ficam escondidos. E à noite também os olhos deles brilham muito quando você joga uma lanterna, por exemplo. Então fica mais fácil de visualizar. Então a gente fez esse passeio muito gostoso, muito legal. Depois voltaram com a gente pro hotel. Então assim... tem outros passeios, tem imersão na floresta, tem gente que fica, por exemplo, 1, 2, 3 dias dentro da floresta, faz acampamento e tudo mais. A gente optou por fazer dessa forma, para ter a experiência com a Amazônia, poder fazer esses 2 passeios, como a gente tinha um período ali de 7 dias, e conhecer bastante Manaus, a cidade de Manaus. Mas para quem quiser fazer essa imersão maior, vale a pena procurar algo nesse sentido. Pelo que eu conversei com algumas pessoas que fizeram, a grande diferença é de fato a parte do acampamento, de escolher um local, você chega até a pescar para ir, né, para se alimentar. Então assim, é uma experiência dessa forma, mas é claro, tudo guiado, tudo bem estruturado, né? Você não vai assim ao léu não. Mas a gente achou mais interessante fazer dessa forma. O passeio para Presidente Figueiredo, como eu disse, a gente conheceu algumas cachoeiras muito bonitas, por exemplo, Cachoeira de Iracema. A gente viu uma corredeira. A cidade em si é muito pequena também, não tem nada demais. E também nesse passeio estava incluso almoço. Pelo que eu vi, assim, todo passeio inclui o almoço. E sempre pessoal, assim, muito, muito gentil. E de modo geral, o povo manauara, né, o pessoal do estado do Amazonas é muito gentil, muito hospitaleiro. E olha que eu estou saindo de Minas, né? Eu saí de Minas, que é conhecido como estado hospitaleiro. E ainda assim eu achei as pessoas muito gentis, muito educadas, muitos dispostas a te ajudar. Em relação a restaurantes, a gente foi principalmente nos restaurantes ali ao redor do Largo de São Sebastião. Para quem vai para Manaus, eu acho que vale a pena ficar na região central, porque muita coisa você consegue fazer a pé. E o que você quiser fazer mais longe, você contrata ali um passeio. Então, esse Largo de São Sebastião tem alguns, por exemplo, tem o tacacá da Gisele. O tacacá eu não gostei muito. De modo geral, gostei muito da culinária de Manaus, mas o tacacá não foi muito aprazível pra mim, não. Tem o tambaqui de banda, excelente. Tem ali o caxiri, tem ali um hambúrguer, acho que é a Amazon Steakhouse, que também achei muito gostoso, muito, muito farto. Os preços não são muito altos, tá? Por exemplo, lá tinha almoço self-service à vontade por R$24 em um restaurante super bonitinho, super aconchegante. Então, assim, pra quem tá viajando, eu não acho que é um preço caro. É claro, tem de tudo pra todos, né? Então, assim, tem almoço e jantar muito caro. A gente chegou a experimentar alguns um pouco mais caros,
mas nada assim exorbitante, mas de modo geral, assim, preço muito acessível, comida boa, pessoas educadas e gentis. Então, assim, vale muito a pena, principalmente para quem sai de longe, né, quem não tem tanto contato assim com floresta, eu acho que é muito interessante. Bom, fica aqui o relato de um mineiro, espero que tenham gostado, né? Quem quiser, curte, comenta aí, compartilha, fala aí principalmente, comenta aí quem já foi, se concorda, se discorda, o que recomenda ou não. Abraço e até a próxima.